Quando começou o pacto da graça, você precisa começar a fazer como o pastor Marcos manda fazer. Ler a Bíblia, começar de Gênesis capítulo 1, versículo quanto? 1. E terminar em Apocalipse capítulo 22, versículo quanto? Isso é graça, viu, irmãos? É versículo quanto? Que eu não sei também, viu, irmãos? 22, versículo 21. Termina com a graça. Começa com o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E começa com o quê? Vê lá, começa com o quê agora? Abre lá a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso não é graça? Por que ele criou? Ele precisava de criar o céu e a terra? Ele era completo. Nós estamos falando, estudando sobre os atributos de Deus. Deus era completo ou não era? Deus precisava de nós para adorar Ele? Deus não precisava de nós. A graça de Deus, ela é completa. Por isso que o pastor Marcos manda nós ler a Bíblia, começando de Gênesis capítulo 1 e começando de novo Gênesis capítulo 1, versículo 1. É repetir. Vamos ler a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, é isso aí. A graça de Deus, ela começou em Gênesis. E começou, e não terminou em Apocalipse, mas começou em Gênesis e continuou, e está continuando, e vai ser uma plenitude da graça de Deus, inefável, como diz o apóstolo, ou aquele que subiu ao terceiro céu e viu coisas, o quê? Inefáveis ao homem que não é visível. Então, isso chama-se graça de Deus. Amém, irmãos? Então, vocês compreendem que a graça de Deus, ela começou ali, quando ele começou a fazer o projeto dele, da criação, céu e terra, fazendo aquelas divisões e subdivisões, e Lucifer já estava ali na eternidade com Deus, já sabia os planos de Deus, e os planos de Deus, ele não pode ser frustrado por ninguém. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E alguém quis frustrar os planos de Deus, foi frustrado. Não adianta. E Deus tem promessa para cada um de nós. Você que está perdido, você que está errante pelo caminho desta vida, creia na graça de Deus, que a graça de Deus, ela alcançou a sua vida, pode alcançar a sua vida em bênçãos espirituais, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Abra a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo assim: bendito, não é eu e nem você, não, é bendito quem? Deus, Pai nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem que tem que ser bendito em tudo isso é Deus. Nós somos meramente pessoas, criaturas, que um dia foi escolhido por intermédio do Evangelho da graça de Deus, no qual foi alcançado as nossas vidas com forma especial, graça especial. E aqui nós estamos para adorar o nome de Jesus. Mas vamos começar o estudo agora. Vamos falar um pouquinho agora. O que eu pedi para os irmãos ler mesmo foi que versículo? Tá. Então tá, vamos continuar então. O representante da humanidade no pacto das obras era quem? Gênesis capítulo 3, versículo 15, era quem?
Era Adão, irmãos. Oh, meu Jesus. Era Adão, o representante da humanidade no pacto das obras era Adão. O representante dos eleitos no pacto da graça é quem? Lê lá. Nós não lemos não, viu? Vocês falaram que nós tínhamos lido, nós não lemos não. Lê lá então. Por isso que vocês não responderam. Apocalipse capítulo 16, versículo quanto que eu mandei ler? Eu vou ver aqui. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Por isso que nós não respondemos. Vamos ler lá. 19, 16. Na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor. Na sua veste, nas suas coxas, tem esse nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou Senhor do Senhor? Senhor dos Senhores. O representante dos eleitos no pacto da graça é quem? Jesus Cristo, irmãos. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vive e reina para tudo, sempre. O xarabalastro e cantarabalasteia. Sinta a graça de Deus agora. Sinta a graça especial de Deus agora, como estou sentindo neste altar de vidro aqui. Esse altar de vidro tem um propósito. Esse altar aqui desse lado direito, pastor, tem um propósito. Esse aqui tem um propósito. Vocês sabem qual é o propósito? Pergunta para o seu pastor que propósito que ele colocou esse aqui desse lado e esse desse lado. E Deus, através da revelação, vai transmitir na submissão ao Senhor, que estabeleceu aqui o Senhor pastor da igreja, porque o Senhor é Senhor desse Senhor, Ele é Rei deste Rei, para a glória do Senhor. Isso é graça, viu, irmão? Isso é graça. Você quer aprofundar na graça de Deus dentro do ministério pentecostal, tenda de oração peniel? Junte-se ao propósito do pastor. Eu não sei porque Deus está mandando eu dizer, eu falar isso aqui, eu falar isso aqui. Aproxima-se da visão do pastor, aproxime de tudo que acontece aqui, e vocês vão ver a graça de Deus sendo derramado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu estou falando aqui na direção do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Porque esse representante dos eleitos no pacto da graça é Jesus Cristo, mas na sua coxa está escrito e prescrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina sobre este lugar. A graça de Deus está sobre este lugar, e você precisa se aproximar da graça de Deus. Quantas pessoas foram abençoadas pelo projeto de Deus neste lugar? Quantas pessoas? Famílias foram restauradas. Porque está um aqui, que é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o restaurador. E Deus estabeleceu senhores, autoridades, como diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Lê lá para nós, por gentileza. Então Deus estabeleceu este pacto das obras com Adão. Deus estabeleceu o pacto da graça com Jesus Cristo. Este pacto é um acordo, um ajuste entre duas ou mais pessoas. O pacto da graça é um acordo entre Deus Pai e Cristo. E o pacto das obras falou porque dependeu do acordo humano, do homem. Mas o pacto da graça jamais falhará,
Porque depende de Cristo. Cristo e Deus. Cristo e Deus. Quem está em Cristo, levante a mão aí. Então nós dependemos de Cristo. Vamos segurar um pouco aí, vamos falar sobre um pouquinho de autoridade aí, que nós dependemos de Cristo, mas existe uma subordinação terrestre. Lê para nós em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, e primeira parte do 3. Continua. Faça verificações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Lê a primeira parte e termina e para na primeira vírgula, por gentileza, do outro versículo. E quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Então, glória a Deus. Questão em eminência. Questão em eminência. Então esse pacto é Cristo e Deus, mas Deus estabeleceu pessoas que estão em eminência. O que cabe à igreja? Primeira coisa, admoesto que faça prevaricações. É isso? Deprecações. Prevaricação é coisa errada, viu? Deprecações. Prevaricar é fora do plano de Deus. Na minha versão fala em súplicas. Em súplicas. Prática de súplicas. A gente não sabe tudo. A gente a prevaricação é o pacto das obras, né? Mas o pacto da graça é outro. Prática de súplica. Então, o que cabe à igreja? Primeira coisa, orações. Oração pelas pessoas que estão em eminência. Então, o pacto é um acordo e um ajuste entre duas ou mais pessoas. Então, nós estamos entendendo sobre isso aí. O pacto da graça é um acordo entre Deus Pai e Jesus Cristo. O pacto das obras falhou, com certeza, porque dependeu de Adão, mas a graça, o pacto da graça jamais falhará, porque depende de Cristo, dependeu de Cristo. A salvação é uma obra do Deus triuno. Deus Pai escolheu, Deus Filho redimiu e Deus Espírito Santo aplicou a salvação aos nossos corações. Então Deus Filho representa os eleitos da graça, do pacto da graça, e o Espírito Santo, ele aplica os benefícios deste pacto que estão debaixo da eminência do propósito de Deus. Não prevaricação, mas depravações, ações de graça, você se aplicar diante da presença do Senhor com bondade. O pacto da graça tem duplo propósito. Primeiro, livrar o homem do pecado, e o segundo, levar o homem à salvação. O propósito negativo é livrar o homem do pecado. Por quê? Por que é negativo? Porque as pessoas que pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então não faz parte do pacto da graça no sentido primário, porque o sentido primário é aquele pacto da graça que nós somos alcançados, e agora Deus não nos livra mais nós do pecado, mas Deus nos leva cada vez mais nos aproximando de Deus. Este é o propósito positivo. O lado positivo do pacto é levar o homem à salvação. Devemos de esquecer o lado negativo, porque o lado negativo é propenso ao pecado, porque o homem não pode, mas sim
ele pode se aproximar de Deus cada dia. Há um esquema que mostra o desenvolvimento da graça de sua primeira promessa até o seu primeiro cabal cumprimento, que é em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, e o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22. São esses 3 capítulos que falam sobre o cumprimento do pacto da graça. Então, até o seu cumprimento cabal, isto é, seu cumprimento final. Eis aqui, o capítulo 22, versículo 1, vocês podem ler por gentileza, que ele vê algo maravilhoso, uma novidade, algo de novo, algo que não é cabível ao homem natural entender, mas sim o homem espiritual que vai fazer parte desta promessa maravilhosa para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode ler para nós, por gentileza. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 também, por gentileza. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Agora o capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, o capítulo 19, versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como de uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Aí está falando sobre o algo extraordinário, que é o dia do arrebatamento, irmãos. Aí fala a promessa do arrebatamento, capítulo 19. E o capítulo 20 fala, não promessa, mas sim a promessa. É promessa também, né? O pacto da graça é isso, né? Mostra que Satanás vai ser amarrado, vai ser condenado ali no capítulo 20. E o capítulo 21 mostra a promessa para os salvos, novos céus e nova terra. E o capítulo 22 mostra Nova Jerusalém, a cidade ali, né? Então é o cumprimento do pacto da graça que começou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E agora observamos aqui este esquema que mostra o desenvolvimento do pacto da graça em Adão. Foi firmado este pacto, houve uma promessa em Adão em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora em Noé também firmou o pacto, mas houve uma promessa também em Noé. Abra a sua palavra de Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 9 a 17. E agora em Abraão também houve-se um pacto também e uma promessa. Abra também em Gênesis capítulo 17, versículo 6 e 8. Agora também em Moisés houve-se um novo pacto e uma promessa. Em Êxodo capítulo 6, versículo 4 até o versículo 8. Outra irmã lê, outro irmão, pode abrindo aí. Então, e depois novamente outro desenvolvimento do pacto da graça, que foi firmada uma aliança em Salmo de número 89, versículo 3 até o versículo 4. Outro também, o pacto firmado em uma aliança entre Deus e o homem através de Cristo, em Hebreus capítulo 8, versículo 6 até o versículo 17, mostra o desenvolvimento do pacto da graça. E agora cumpre-se em Apocalipse, mostrando o caminho da redenção da igreja. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, começa a falar sobre o arrebatamento da igreja. O capítulo 20 começa a falar sobre a sentença daqueles que ficaram aqui, que se depravaram diante de Deus.
desde a eternidade, foram condenados o diabo e os seus anjos. E o capítulo 21 mostra a redenção da igreja, a igreja redimida, a igreja restaurada, a igreja alcançada pelo pacto da graça. E no capítulo 22 de Apocalipse mostra a nossa nova morada da eternidade na graça, e estaremos adorando o nome do Senhor para todos sempre. Amém, irmãos? Os irmãos mostraram aí, afirmaram aí esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, 7 partes da Bíblia. Agora vamos estudar isso aí, amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua igreja, resplandeça sobre a sua vida, resplandeça sobre a sua família, resplandeça sobre a humanidade. Glória a Deus, aleluia. Eu posso sentir esta graça dentro da minha vida, porque agora fui alcançado pela palavra do Senhor um dia, e agora estou aqui ministrando a palavra de Deus ao nosso coração, ao meu coração, porque o Espírito Santo de Deus testifica aquilo que a gente fala e nos aperfeiçoa. Não estou aqui porque tenho uma mentalidade diferente de vocês, mas estou aqui porque o Senhor me chamou para esta incumbência, para nós juntos nos aperfeiçoar diante da presença de Deus. Graças a Deus, aleluia.